Aleluia. Shalom, shalom a todos que estão se conectando aí nessa transmissão através da nossa página no Facebook, página Centro Apostólico Shalom. Nós estamos aqui nos adaptando a um melhor formato nas redes sociais. Pegar o jeito leva um pouco de tempo, né, pessoal? Mas acredito que o mais importante é compartilhar o conteúdo, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, no nosso coração, acerca desse tempo no qual nós devemos mergulhar sobre esse tema que é fundamental, oração. Já te convido a compartilhar o link com outras pessoas que também possam participar conosco aqui pelo Facebook. Possivelmente depois compartilharei a gravação também no YouTube e acredito que alcançaremos mais pessoas. Tenho sentido de compartilhar todas as terças-feiras, a partir de hoje, essa escola de oração. A princípio será aberto a todas as pessoas sem nenhum custo, né? Uma primícia para que a gente possa semear esse tema e futuramente, em um próximo ciclo, vamos fazer algo mais fechado, cerrado com material, né, para que a gente possa ir dando forma ao que o Senhor tem nos chamado, esse ministério da intercessão. Eu sou intercessor, sou uma pessoa que ama a oração, acredito que a oração é o que tem sustentado a minha vida, é o que tem sustentado o meu ministério em momentos difíceis, e acredito que todo homem, toda mulher de Deus também deva conhecer esses códigos, essas chaves, né, da oração, que tem feito com que em momentos difíceis eu encontre o retorno, né, a voz de Deus, eu encontre os códigos para sair adiante. Então, a palavra é muito clara quando ela diz, né? Jesus é muito claro. Não vamos falar muitas coisas novas. Acredito que o conteúdo que vamos compartilhar é conhecido de todos. Mas, talvez em uma nova roupagem, de uma nova maneira, pela graça do Senhor, ter me dado uma graça para ensinar. Então, de repente, essa forma que eu vou estar apresentando vai ser uma forma que você vai ter um renovo, uma experiência com o Senhor, um crescimento na sua vida de oração. Então compartilha com outras pessoas nas suas redes sociais, envia o link para aquele colega, para aquele irmão, para aquela pessoa também que gosta da oração e quer crescer mais sobre esse tema, para que você possa estar comigo, né, juntos nesse mover do Senhor, trazendo esse espírito de oração. E hoje, como uma aula introdutória, eu vou estar abordando alguns princípios sobre a oração, colocando algum fundamento aqui na Escritura. E também vou estar utilizando ali o quadro, vou ver se eu consigo manejar aqui essas duas câmeras que eu vou utilizar. Vou mostrar aqui o quadro, vamos ver lá se vai sair. Me deu o retorno aí, estão conseguindo ler a tela? Talvez pelo celular fica mais difícil ainda, mas a gente vai melhorando. Então vamos lá, falando, o tema é sobre a oração. Vou voltar para mim aqui, pronto. Perfeito. A oração. Também comenta aí desde onde você está nos assistindo. Deixa eu ver como é que eu coloco para visualizar aqui as mensagens.
Então vamos lá. Está aqui o Johnny, Shalom, eu sim, Shalom. Minha esposa Gabi também já está aí, boa noite, Shalom. A Jusce, Shalom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Facebook está me dizendo que estamos com 5 pessoas. Acredito que sejam vocês. Eu sim, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar. Vou estabelecer aqui um fundamento para a gente já dar início ao estudo de hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o texto na tela para vocês verem. Navegando 3. Vamos lá. Eu não consegui colocar a Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, que fala do chamado acerca dos diáconos, né? Diz assim a palavra do Senhor: à medida que o número de discípulos crescia, surgiu murmuração e descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Versículo 4. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Então, nós vemos aqui nesse texto de Atos capítulo 6 que houve, né, uma certa contenda, um certo murmurio entre as viúvas de culturas gregas, né, e os seus filhos, os seus familiares, porque elas não se sentiam abastecidas, providas, supridas, né, pela igreja. Então começaram a murmurar, começaram a exigir dos apóstolos que viessem lhes servir, trazer o alimento. E é claro que nós não estamos falando simplesmente do alimento natural, pois toda a verdade é paralela. Elas não estavam reclamando simplesmente da assistência do alimento físico. Elas reclamavam porque os apóstolos não vinham nas suas casas, não sentavam em suas mesas, não lhes serviam, pois havia um crescido número de discípulos. Já não conseguiriam mais fazer esse discipulado 1 a 1, esse discipulado celular, esse discipulado
doméstico, dentro das casas, pois agora havia crescido a obra do Senhor e a demanda também, consequentemente, e essas mulheres se sentiram desamparadas, porque geralmente as de maior idade, elas não têm uma locomoção, uma mobilidade, elas não conseguem se locomover com facilidade, né, para estar nos lugares de pregações, de ensino. Então elas precisam de visitas, serem assistidas desde a sua casa. E elas trouxeram essa demanda, ela e seus familiares, aos apóstolos, em capítulo 6 de Atos, pois a igreja estava sendo formada, a igreja estava se estruturando. Só que os apóstolos entenderam que não convinha deixar os seus papéis, as suas funções, para servir às mesas, para dar essa assistência, esse cuidado pastoral. E aqui nós já percebemos que há uma diferença entre o ministério pastoral e o ministério apostólico. Não se trata apenas de títulos ou de cargos, se trata de funções. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o ministério apostólico de Jesus, porque Jesus, ele veio como enviado do Pai para compartilhar da graça, do favor, da verdade a todos quantos recebiam. Mas ele tinha que se dedicar também em formar um remanescente, que seriam os 12 discípulos. Se o ministro, que tem um chamado apostólico, ele busca servir a toda uma cidade, e ele esquece de formar um grupo, e ele esquece de formar um remanescente, e ele está perdendo a visão do seu chamado apostólico. Então, os apóstolos começaram a ser demandados, e logo eles entenderam muito bem que não convinha deixar a sua função. Isso não era porque eles eram melhores, mais importantes, senão que se tratava de um chamado, se trata de uma designação que Deus lhes deu, e com essa designação, com esse chamado, Deus também deu a capacidade para poder entrar em dimensões espirituais que outras pessoas que não estão ungidas para isso não vão entrar. Não terão esses acessos. Então veja bem, aqui nós estamos diante de uma situação que necessita de assistência. Pessoas, a igreja necessita de assistência. E os apóstolos entenderam que não podiam sair dos seus objetivos, dos seus chamados, dos seus papéis, das suas funções principais, que se tratava do ensino, não só ensino, mas também estudo. Esses que têm um chamado apostólico, a uma liderança que não se limita simplesmente a uma liderança local, mas sentem um encargo, né, uma responsabilidade maior de deixar um legado para outras gerações, sempre estarão em busca de conhecer mais, do descobrimento, né, de alcançar maiores revelações, sempre. Então os apóstolos tinham, né, esse chamado, e para isso tinham que ter tempo para estudar, para meditar no Senhor, né? A igreja estava passando um tempo de redescobrimento, conhecendo essa identidade em Cristo, formando o Espírito da graça, mediante essa nova aliança em Cristo.
Então eles tinham uma grande dificuldade porque sempre as pessoas estavam tentando ressuscitar as tradições, os costumes, os padrões antigos. A velha natureza humana estava adaptada a isso. E eles tinham sempre que estar buscando uma palavra fresca, uma unção fresca no Senhor. E eles não podiam deixar esta tarefa de estudo da palavra para ensinar uma palavra fresca, uma palavra revelada. Não simplesmente dar conhecimento às pessoas, mas dar de um espírito fresco, de uma unção e das orações. Então os apóstolos disseram: não, escolham homens que sejam de boa reputação, homens cheios do Espírito, porque vão entrar na casa de pessoas, vão se envolver com famílias, tem que ter caráter, tem que ter boa conduta, pois senão vai causar um estrago. Infelizmente, muitos têm causado prejuízo na obra do Senhor porque estão indo sem antes cumprir esses requisitos de serem pessoas com bom caráter, boa conduta. Não serve para ser um diácono, um obreiro, um colaborador do reino. Então, os apóstolos tinham essa tarefa: estudo, ensino da palavra, oração. E eu não vou enfatizar muito acerca do estudo, porque o tema é oração, mas o estudo dos apóstolos, eles traziam fundamentos, eles traziam bases, princípios, coisas em que todos aqueles que estavam sendo formados nesses ensinos alcançariam uma fé madura, alcançariam dar frutos, pois estavam firmados com raízes fortes em suas fé. Então, os apóstolos, eles entenderam: nós temos que nos dedicar, porque se existe uma grande demanda de pessoas, existe uma grande demanda de oração, existe uma grande demanda de ensinar essas pessoas acerca do Evangelho, porque é uma influência cultural, há uma influência pagã, há uma influência diabólica, há uma influência mundana, que nós, como apóstolos, como ministros do Senhor, devemos estar combatendo, devemos estar cuidando do nosso rebanho, da nossa jurisdição, das pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, da nossa paternidade. Então, eles entenderam muito sério: eu não posso simplesmente servir às mesas, porque talvez ia cair na graça de muitas pessoas quando você começa a servir, começa a ser prestativo. Você sempre está disposto, à disposição de todo mundo. Todo mundo quer um ministro assim. Você liga para ele, ele te atende. Você chama ele para fazer uma coisa, ele vai e faz. Quem não quer um ministro assim? Só que uma pessoa que tem um chamado ao estudo, ao ensino e à oração, ela não pode descuidar sobre essas funções ministeriais. Tem que sempre estar estudando, aprendendo com outros ministros mais experientes, com outros ministros que já trilharam caminhos no qual muitas vezes nós ainda estamos trilhando. E sempre temos que estar com oração para que a gente não fique somente dentro de uma fé racional, intelectual, simplesmente ouvindo os homens, sem também treinar os nossos ouvidos para ouvir o nosso Pai Celestial, quem é a nossa fonte espiritual. Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre a oração. A oração deve ser um estilo de vida, não só dos apóstolos, mas de todo filho, toda filha de Deus. Porque é por meio da oração que se constrói um relacionamento com seu Pai Celestial.
Se você não ora, você não desenvolve relação com Deus, porque essa relação se desenvolve através da oração. O problema, principalmente dos pregadores, e aqui eu vou me incluir, é que nós pregadores pregamos muito, gostamos muito de falar, de compartilhar conhecimento, mas temos pouca hora de oração. Se a gente colocar em uma balança o tempo de pregação com o tempo de oração do pregador, a gente vai ver a discrepância. Sempre o ser humano tende a querer falar mais do que ouvir mais a Deus. Se existe um dado que eu posso trazer seguro, é que para cada hora de pregação sua, de você falar do amor de Deus, você tinha que ouvir pelo menos 2, 3 horas a Deus. Se você está falando mais no dia e tendo menos tempo de oração, seu ministério está sujeito ao erro. O nosso primeiro ministério, antes de sermos pregadores, deveria ser oração e intercessão. E aqui eu vou explicar o conceito de oração. O apóstolo Pedro, os apóstolos entenderam. O ministério não pode se basear no ativismo. Eu tenho que servir as mesas, eu tenho que visitar as pessoas, eu tenho que saber o que elas estão precisando. O ministro que ora, Deus lhe revela a necessidade do seu povo. E o ministro sempre terá uma palavra para dar ânimo, para dar consolo, para dar instrução para o povo. E a oração, é que eu estou dando a introdução, mas já eu vou ali para o quadro. A oração é o que nos permite conectar com as palavras que estão sobre a temporada de Deus. Muitas pessoas não conhecem as palavras da temporada. Toda vida que vem uma estação em Deus, toda vida que vem uma temporada, essa temporada, essa estação vem com palavras proféticas, palavras cheias do poder, cheias da graça, cheias da unção. Ou seja, Deus traz uma temporada de redenção, de salvação, e você está falando sobre outro tema. Você está desconectado do espírito profético dessa temporada. Uma pessoa que não ora, ela pode se desconectar do espírito profético dessa temporada. E a sua voz ser uma voz de confusão. Um profeta ou uma pessoa profética é aquela que fala de acordo às temporadas de Deus. Aquela que anuncia, prepara o povo para quando chegar o momento, ela saber que está falando algo dentro da temporada, não falando algo para desconectar as pessoas e tirar as pessoas de um caminho que Deus está abrindo. Então os apóstolos entenderam, nós precisamos nos dedicar ao estudo. O estudo não é para se tornar religioso, não. É para alcançar entendimento. É para alcançar sabedoria. Sabedoria nas relações, sabedoria na administração, sabedoria nas coisas espirituais, sabedoria nas temporadas. E através do ensino da palavra e da oração que você mantém essa conexão íntima e profunda com Deus. Então eu vou dar um fundamento básico sobre a oração, que é a primeira aula desse ciclo. E a gente vai aprofundando. Eu vou alternar aqui a câmera e logo vou ali para o quadro. Vem comigo. Então,
oração, o que seria oração? Orar. Qual o significado da palavra orar? De onde vem oração? Orar significa falar. Né? Se formos pegar aqui, o significado da palavra orar é falar. Mas o sentido de oração é muito mais do que falar. Não é falar por falar. Oração está relacionada com o trabalhar do coração. Não é somente você falar da sua compreensão humana. Não é só você falar do que está na sua mente. Mas é você aprender a falar com o seu coração. Está relacionado a um trabalhar do coração. Orar é um trabalhar do coração. Mas, para o meu coração trabalhar bem, eu tenho que encher o meu coração da palavra de Deus. De outra forma, o meu coração será um coração enganoso. Então, trazemos a palavra de Deus para o nosso coração e deixamos esse coração fluir, se relacionar com Deus através da oração. Então, orar, dentro do conceito hebreu da palavra orar, significa a palavra tefilar. Tefilar, com A, com acento ou com H final. Seria a palavra oração. Tefilar. Quando você pergunta a um judeu, um hebreu, o que é tefilar, logo ele vai entender. É oração. É quando eu falo com o Criador. Tefilar. Oração não é somente usar vãs repetições. Oração não é só falar por falar. Tem que falar com sentimento. Tem que falar com coração. Mas a palavra tefilar, né, de onde vem oração, também significa construir. Oração, orar, tefilar, no hebreu é construir. Por isso as palavras, elas constroem. A minha oração, ela constrói. Temos que entender isso. Oramos para construir. Construir as verdades do nosso Pai Celestial. Construir as verdades da palavra de Deus em nossas vidas. Devemos fazer tefilar. Não somente ouvimos, aprendemos, mas também construímos. Fazemos tefilar. A palavra tefilar, ela tem uma raiz, né, na sua raiz, no hebreu antigo, arcaico, vem da palavra palau. Palavra palau. A palavra palau significa, né, dentro do hebreu antigo, que tudo o que a minha boca fala será julgado. Será julgado primeiro por mim mesmo e depois será julgado pelo mundo espiritual. Quando a gente abre o nosso coração para falar, para orar, para construir, nós precisamos ouvir o que a nossa boca fala. Quantas pregações, quantas mensagens boas, quantas chaves, códigos Deus me deu em meu tempo de oração. É quando o nosso espírito está mais
sensível a se conectar com as palavras de Deus. Por isso que quando uma mulher que estava endividada, ela procurou o profeta porque foi ser cobrada pelos cobradores, e o profeta perguntou: mulher, o que tu tens em casa? E ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E o profeta disse que ela pegasse vasilhas emprestadas para poder multiplicar esse azeite, porque Deus ia derramar azeite na sua casa. O que significa isso? Significa que aquela mulher tinha que voltar ao seu tempo de oração, que ela não tinha que ficar batendo de porta em porta, que ela não tinha que ficar preocupada com muitas coisas, mas ela tinha que entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar ao Pai, para que Deus lhe trouxesse resposta. Então temos que ouvir bem, porque Deus está nos trazendo instruções, Deus está trazendo direções, Deus está trazendo conselho, e muitas vezes o nosso ouvido está tapado. Porque o que é que está por ouvido? É o nosso tempo de oração. Faz com que a nossa vida se torne sensível à voz de Deus, nosso espírito. Então, palavra, tudo que minha boca fala deve ser julgado por mim, porque também estarei sendo julgado pelo mundo espiritual. A palavra P é boca, e aqui esses dois L, lâmide, significa cajado. Boca, cajado. Assim foi construído na antiguidade. Então se pensava de oração, se pensava palavra. O que a minha boca fala deve ser julgada por mim e deve ser julgada pelo mundo espiritual. Logo vem o hebreu moderno, passa por uma reforma, e a palavra oração se converte em defilar, construir com palavras. O que minha boca fala vai construindo. Ou seja, nós oramos para ver a manifestação do poder de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus dependesse da sua oração para fazer alguma coisa, você estava satisfeito? Ou você ia se envergonhar? Porque existe uma célebre frase de John Wesley que diz: Deus não fará coisa alguma senão através das nossas orações. Se você tiver esse entendimento de que Deus não vai fazer nada pela sua vida, pela sua família, você está com um familiar enfermo, aí você fala: Deus, meu familiar está enfermo, eu estou triste. Aí Deus diz: vai para a oração, porque a oração é construir. Começa a construir a cura, começa a construir a libertação, começa a construir a minha verdade sobre essa vida, sobre essa circunstância. Então orar é construir com palavras, construir com ações. E oração também, se é construir, está falando de plano. Nós temos que orar segundo um plano, um projeto, um desenho. O problema é que muitas vezes o padrão religioso de oração nos limita, porque pensamos que oramos quando estamos com os olhos fechados, pensamos que oramos quando estamos dentro do templo, pensamos que oramos quando estamos falando de línguas estranhas. Isso faz parte. Mas a oração começa quando o meu e o seu coração se aplica a buscar a Deus, a buscar a palavra de Deus. É quando a gente começa a esquadrinhar a palavra de Deus, já estamos orando, investigando o plano,
investigando o desenho, o projeto de Deus para mim e para você. Quando a gente começa a entender esse plano, esse desenho, então passamos a construir. E esse poder maravilhoso da oração desata tudo aquilo que Deus projetou para mim no mundo espiritual, vai se materializando. Então, voltando aqui. O que é oração? A palavra oração vem de orar, vem de um trabalhar do coração. O nosso coração precisa se encher da palavra de Deus. Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, então nós vamos aprender a construir segundo o plano, segundo o desenho. E se você não sabe o plano nem o desenho, você tem que fazer palavra. Você tem que ouvir e julgar o que você ora, o que você fala. Deus vai te dar esse discernimento. Deus vai te dar esse entendimento. Porque cada palavra tem um código. E as palavras formam frases. E as frases formam profecias. E as profecias trazem cumprimento. Então, por isso que os apóstolos não podiam deixar a sua vida de oração, o seu tempo de estudo, o seu tempo de esquadrinhar a palavra, o tempo de buscar a palavra, o tempo de buscar da fonte correta a revelação do Senhor, desta palavra fresca para a estação que se está vivendo. Não podiam cair no ativismo, porque o ministério apostólico, profético, todos os 5 ministérios devem ter uma vida ativa de oração. Devem ter uma vida ativa de estudo da palavra. Se você está em um tempo da sua vida que você pensa, eu já sei tudo. Quando uma pessoa começa a ministrar, começa a ensinar, você fala, eu já sei tudo que ele está falando. Então você já não tem expectativas de receber nada novo, nada de Deus. Então você se converteu no seu próprio Elohim, no seu próprio Deus. Tenha cuidado, porque todos podemos aprender uns com os outros. Ninguém é suficientemente inteligente que não possa aprender nada com o outro. Todos aprendemos uns com os outros. E principalmente quando temos uma vida de oração ativada. Então Deus deposita as suas sementes em nosso espírito. Nós passamos a ser uma terra cultivável, assim como o primeiro homem, Adão. Quando o Senhor criou o homem e o levou ao jardim, lhe trouxe a mulher, o Senhor chamou aquele homem, aquela mulher, Adão, que traduzindo também seria terra cultivável. Assim como o Éden, o jardim do Éden era uma terra de delícia, terra de semeadura e colheita. O homem também era uma terra cultivável, a mulher também era uma terra cultivável, uma terra fértil. E uma pessoa só é terra fértil quando ela tem uma vida de oração ativa. Que você deposita uma semente, uma palavra, e isso gera vida, e isso gera frutos, e isso gera transformação. Agora, quando você fala algo para uma pessoa que não tem uma vida de oração ativa, essa palavra é como se fosse lançada em uma terra seca. Porque uma pessoa que não ora não tem fonte de vida.
não tem poder em suas palavras, não tem discernimento em seus sentidos, não tem visão em seus olhos, não tem sensibilidade em seu ouvir. Então a oração, ela é fundamental. A mensagem para esse primeiro dia é que você deixe um pouco o seu ativismo para se dedicar ao tempo de oração, ao tempo de estudo da palavra. De repente você se conectou por acaso aqui nessa transmissão, mas eu quero te convidar todas as terças-feiras a aprofundar esse tema comigo. Eu estarei para servir e para juntamente com você aprender, porque toda vida que eu estabeleço uma meta de ensinar, eu também estabeleço uma meta para buscar mais, para aprender mais. E que seja um tempo precioso e frutífero para nós. Amém? Vou encerrando aqui. Deixo o meu forte abraço para você, todos que nos acompanham aqui na nossa página Centro Apostólico Shalom. Você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, que certamente possam ser abençoadas. E já marca na sua agenda para a próxima terça-feira, às 8 horas, a gente fazer mais uma classe, tá bom? Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Se você quiser saber mais sobre a nossa agenda, estamos tendo escola de mulheres nas segundas-feiras, a mulher do desenho profético. Nas quintas-feiras também eu vou começar nessa quinta-feira, né? Quando a gente se empolga, se motiva, tem que colocar para fora essa energia. Então, terça, escola de oração. Quinta-feira, escola de crescimento no reino. A ênfase será compartilhar chaves, né, verdades acerca de como crescer no reino, como ter um ministério de impacto potente. Talvez você fale assim, mas pastor, como que o seu ministério, como você vai ensinar isso? A gente nem vê tanto seu ministério. O nosso ministério, ele começa não com aquilo que a gente apresenta para fora. O nosso ministério começa quando Deus constrói em nós verdades. Deus constrói em nós coisas eternas que o homem nenhum pode roubar, pode apagar. Então eu considero meu ministério um ministério de impacto. Não porque eu sou melhor do que qualquer um de vocês, mas porque o Pai me marcou com verdades. O Pai me marcou com a sua palavra. E com certeza essa palavra impactou, assim como impactou a minha vida, vai impactar outras vidas também. Em nome de Jesus. Então vamos encerrando aqui. Deixo o meu abraço a você e até a próxima transmissão, se o Pai nos permitir. Shalom, shalom.